Quando sentes saudades, os ouvidos do coração escutam o silêncio no vazio do que não se diz, através do amor em quatro patas. Esta é a história da Dori. Eu e a Daniel nunca pensámos em adotar um cão, porque eu sempre tive animais, só que eu morava numa quinta e então os animais estavam sempre fora, né? Tudo solto, tudo à vontade. Nunca pensei em ter um cão dentro do apartamento. Já tínhamos um gato e eu pensei, um cão, isso está fora de questão. Entretanto, como eu também sou assim um bocado lamechas e um bocado de coisinha com os animais, uma colega minha de trabalho viu uma publicação da ADAP em que aparecia a Dori. E então mostrou-me e disse, pá, tens de ver esta cadelinha, não sei o que, é a tua cara, não sei o que mais. Ela, entretanto, mostrou uma fotografia e ela estava deitada, não se via que ela não tinha a patinha sequer. E eu fiquei logo apaixonada, mas a cena foi logo, não podemos ter um cão, não, isso está fora de questão, ainda nem lhe tinha dito nada. Entretanto, ela depois mostrou-me outra foto sem a pata e eu disse, não, esta cadela vai ficar para mim, tipo, nem há outra maneira. Fui falar com ele, entretanto não lhe disse logo da pata, disse uma cadela assim, sabe, não, tu és maluco, um cão, um apartamento, não temos vida para isso e não sei o quê, é preciso ir à rua, etc. Entretanto, mostrei-lhe a foto sem a pata. Depois, entretanto, soubemos da história dela e foi tipo instantâneo, pronto, é nossa. E, entretanto, ela estava numa família de acolhimento, nós fomos lá vê-la, foi amor à primeira vista, acho que ela é que me adotou a mim, não fui eu que adotei ela. E pronto, ela já tinha sido operada, estava com os pontos, ainda em recuperação, esperámos um tempo e em agosto adotámos a Dori. Depois, entretanto, foi lá para casa. Também estávamos um bocado na dúvida porque o nosso gato é assim também um bocadinho arisco, é assim um bocadinho refia, mas foi tudo tranquilo, deram-se todos bem. O que nós achámos os dois foi, tipo, será que alguém tem que... Nós temos toda a capacidade para cuidar desta cadela, tipo, acho que nós temos o amor todo que ela precisa e vamos conseguir dar aquilo que ela merece. Depois de saber a história toda dela, nós ficamos assim um bocado também, tipo, egoístas por só pensarmos que só nós é que temos capacidade para cuidar de um animal destes e que só connosco é que ela vai estar bem. É o que nós pensamos. E não quero imaginar se ela não tivesse ficado comigo. Não. Quando nós a adotámos, ela ainda tinha um coto, porque fizeram a cirurgia, tiraram metade do membro, mas quiseram deixar um bocadinho para posteriormente, se houvesse possibilidade, de colocar uma prótese. Entretanto, ela é muito enérgica, sempre foi muito enérgica, faz muitas asneiras, mas pronto, tirando isso. Ela continuava a mover o membro como se o tivesse na totalidade, ou seja, ela estava sempre a cair, tipo, quando subia as escadas e não sei o quê, sempre a cair, ou seja, aquele membro estava sempre a bater, mesmo quando se sentava, veio tudo, lembras-te? Ela sentava-se e tipo, esta pata dobra e esta fazia mesmo, pá, sentia-se mesmo o osso a bater no chão. Depois, entretanto, aquilo abriu, o osso ficou de fora, entretanto foi outra vez para a cirurgia, supostamente serrar aquele osso que devia estar ali mais, tipo, menos cerrado ou assim, estava um bocadinho para fora. Entretanto serraram, veio para casa outra vez, mais uma anestesia, não sei o quê, tudo bem, correu tudo bem outra vez, fazer pensos, aquilo parecia que estava aí tudo bem. Entretanto, com como ela era muito enérgica, sobe e desce e no salto e não sei o que mais, que ela fazia tudo, eu nunca a proibi de fazer nada, ia para a praia, íamos para todo lado, para a água, para todo lado. E então aquilo começou a criar muito líquido. Fui ao veterinário, era tirar seringas e seringas de líquido todos os dias, depois aquilo começou a abrir, depois começou tipo a apodrecer, eu todos os dias tínhamos de fazer pensos, tipo de manhã e à noite todos os dias um penso, porque aquilo repassava muito, aquilo já estava com aquele cheiro mesmo a podre,
E entretanto, pronto, avançámos para a cirurgia, para tirar na totalidade, até cá em cima. Pronto, fomos para o veterinário, eu assisti à cirurgia, deixaram-me assistir à cirurgia, estive lá com ela sempre, aqui o papá não teve coragem. Depois o pós-operatório foi muito complicado. Este pós-operatório não foi nada agradável. Tive para aí 3 noites a dormir no chão com ela, porque ela não queria ir para lado nenhum, ficava deitada no chão e gania muito, cada vez que se movimentava gania, mas depois passou. Bem, quando a Dori foi para a nossa casa, era uma cadela muito medrosa, por exemplo, não entrava dentro do elevador, tinha de ir ao nosso colo, e quando foi para a nossa casa, nós moramos no quinto andar e não havia elevador, e a gente subia e descia aquelas escadas ao colo com ela, tipo, foi durante quanto tempo? 6 meses. Bué tempo. Porque ela não conseguia subir escadas, tinha medo, ou não sabia se Não hoje soube, mas é... Pois. Então tivemos de ensinar tudo, biscoitinho a biscoitinho, escadinha a escadinha, que era para ela ir aprendendo a fazer as coisas. Depois começámos a ensinar a entrar dentro do elevador, metíamos um biscoito no elevador e ela lá foi aprendendo e perdendo o medo. Pronto, depois começou a ganhar confiança e foi a destruição total. Nossa casa, aquilo, Almofadas, taparoeiros... tudo o que ela encontra é para destruir. Tudo. O sofá. Tanto que nós até fizemos uma coisa, nós vendemos a nossa mobília e tudo, não? Que era para não perder a decoração da nossa mobília ficar destruída, então vendemos a mobília, ficámos só com o sofazinho, com uma mesinha e com a televisão na parede. E assim eles têm todo o espaço do mundo, ela e os gatos. Então nós temos 2 gatos, dão-se todos muito bem. Aquilo foi, primeiro adotámos o Kobe, depois entretanto adotámos a Dori, que não era suposto, e depois entretanto adotámos a Luz, que não era suposto. Supostamente só íamos ter um gato até sairmos para uma casa maior. Só que entretanto o Daniel encontrou a Luz, também uma situação assim meio complicada. Ela estava à beira da estrada, depois de ser atropelada, estava tipo num cantinho como se supostamente estivesse morta. Mas ele estava a passar de moto e reparou que ela não estava totalmente morta. E então ficámos com ela, também foi uma recuperação muito complicada. E agora temos 3 animais. 3 pessoazinhas disfarçadas de animal. É a Dori, a Luz e o Kobe. Dão-se todos bem, fazem todas as neiras. Aquilo é um pacto. A Dori destrói, eles mandam para o chão para a Dori destruir. Ou seja, eu punha as coisas em cima da prateleira, supostamente para a Dori não chegar lá, mas os gatos saltam para cima da prateleira, mandam para o chão e a Dori destrói. Mas pronto, às vezes nós temos de perder amor às coisas para ganharmos amor aos animais. É muito mais importante. Eu gosto tanto de os ver felizes. Eu montei a árvore de Natal, passado tipo que... Durou um dia. Nem Foi um tipo, dia, foi umas montámos, horas. vai umas horas. Saímos de casa, quando voltámos estava tudo destruído. E eles estavam bué felizes e a gente adorámos, então pronto, a gente gosta disso. A reação das pessoas, pois é, coitadinha, É muito coitado. como é que há Mas muito... nós não julgamos, porque nós é assim, agora temos ela e temos a Luz, que também não foi uma gata supostamente saudável logo de início. E então nós convivemos com os animais assim e já sabemos que são animais normais, mas aquelas pessoas que não têm a convivência diretamente com eles acham sempre que são muito coitadinhos e coitadinho do animal e coitadinho. Nós não julgamos isso, das pessoas estarem sempre a dizer coitadinho e coitadinha, perdeu uma pata. O que eu mais digo é as pessoas perguntam, não dizem, só tem uma... Como é que é? Só tem uma patinha. Só tem uma patinha. Assim, Não, tem 3. Tem 3. Só falta-lhe uma. Mas ela é feliz, corre-se farto. É bem feliz. Tem um amigo inseparável que é o pai da Loli, Yeah. que é, acho que também foi uma grande força para ele, porque ele é um cancro, e então são os melhores amigos,
não dá para explicar, só vendo. Brincam, correm os dois. Ela, quando está com ele, tipo, a gente não existe. Basicamente, quando está com o avô, a gente, às vezes ela vai para a casa do meu pai e a gente depois vai buscá-la para irmos para casa e ele tem de ir à porta, porque a menina não quer vir embora, só vem quando o avô vem, então ele vai à porta. Só quer o avô. Não é, Dori? Quando fomos de férias, ficou lá uma semana, depois ninguém conseguia trazer. Yeah. Ainda por cima, tipo, o avô dá-lhe ceninhas quando está a jantar e a almoçar, dá-lhe assim um bocadinho de pão, um bocadinho de carne, ela adora, né? Em casa não há nada disso. Eu posso dizer, e não tenho problemas nenhum jeito motivo, fazia um bocado de confusão, às vezes, amigos meus e pessoas conhecidas que já tinham. Eu sempre tive animais, é como eu digo, sempre fui muito ligada a animais, mas nunca tinha tido um animal assim dentro de casa, não tinha noção de como é que era. E fazia um bocado de confusão as pessoas tratarem os animais basicamente como se fossem pessoas. Até ao dia que a adotámos e começámos a perceber que na realidade é mesmo isso. Ela percebe tudo o que nós dizemos. Ela sabe quando fez as neiras, ela sabe quando nós estamos tristes, ela sabe tudo. Tudo, ela percebe tudo. Quando faz as neiras não nos vai receber à porta, porque sabe que fez as neiras e... Vai. Isto basta, faz mais asneira, ela vem até à porta, eu digo assim, quem fez a asneira foi o Kobe, de certeza, e ela fica toda feliz, eu chego lá onde está a asneira feita, não, isto foste tu, e ela, aí acabou. Começa a tremer que nem uma vara verde e vai para o cantinho dela. Há cerca de 3 anos recebemos um pedido de ajuda para uma ninhada de cachorros que nasceram num local sem as mínimas condições, onde eles eram negligenciados, e quando nos dirigimos ao sítio, eu e as minhas colegas retirámos os cachorrinhos. Infelizmente a mãe já não estava, não sabemos o que é que foi feito. Quando já íamos embora, achando que já levávamos todos os cachorros, reparámos que já era anoitecer, não havia muita luz, com os faróis que uma das cachorrinhas tinha ficado para trás. Quando chamámos, ela não se dirigiu a nós, achámos estranho. Quando a fomos buscar, percebemos que ela tinha uma anomalia numa das patas e que tinha uma membrana que unia a pata diretamente ao cotovelo e que a impedia de andar sem se arrastar. Foi então que a recolhemos, ela foi avaliada por um veterinário que achamos ainda que havia a possibilidade de, se deixando um coto, ela colocar uma prótese posteriormente. Pronto, a cirurgia correu bem, ficou então com o coto para posteriormente colocar a prótese e continuou então a Dori para a adoção. Procurámos uma família para ela, queríamos alguém que se dedicasse e que a incluísse como um membro da família, e assim foi. Ao fim de 2 meses apareceu a Loli e o Daniel, que tiveram conhecimento da Dori através dos apelos nas redes sociais, e foi então que a vieram conhecer pessoalmente e foi um amor mútuo e o início de uma longa história.